Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé, começar a fazer algo diferente. Isso eu estou pedindo não para mim, mas às vezes eu acho interessante porque nós recebemos um cantor, um pregador batendo palmas, não é? E você hoje vai começar a superar a sua timidez, superar a religiosidade, superar a frieza espiritual, e você vai começar a aplaudir a Deus pelo que Ele tem feito, e dê glória a Deus, e diga palavras de amor, em nome de Jesus. Adore ao Senhor com as suas palmas, porque o Espírito do Senhor está nesse lugar. Mais forte, igreja, mais forte, aplauda, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Nós te adoramos, Senhor, nós superamos esse teto, nós superamos a religiosidade, nós superamos a timidez, a frieza espiritual, nós expulsamos toda a frieza espiritual e dizemos: te adoramos, Senhor. Que esse barulho seja menor do que a chuva de bênçãos que virá esta noite sobre a tua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, preste atenção, eu vim aqui hoje não para falar de mim. Como o pastor falou, eu sou pastor, era pastor de jovens, de adolescentes em Goiânia. Se alguém te perguntar como que você pode descrever o pastor Darley, louco por Jesus e desesperado pelo Espírito Santo. Amém? Se tem algo que eu posso oferecer para você, é isso, mais nada. E a minha palavra hoje é superação somente pelo toque de Jesus. O desejo do meu coração é que você seja tocado por Ele essa noite, que você saia daqui transbordando na unção, porque lá fora, pela unção do Espírito Santo, você vai superar todos os seus limites. Aleluia. Eu profetizo sobre a sua vida que essa noite o toque do Senhor virá sobre a sua vida, a unção do Senhor virá sobre a sua vida. Eu declaro uma noite de avivamento, uma noite de cura espiritual, de cura emocional, também de cura física, porque o Senhor pode todas as coisas nesse lugar, amém? Aleluia. Eu tinha chamado só o Felipe para ver todo mundo. Vocês vão assistir o culto em pé aí então, irmão. Pode ir tocando, não preocupa não. Deixa Deus. Se você quiser sentar, irmão, pode sentar. Mas o pessoal do instrumento, manda ver aí, quebra tudo para Jesus, amém? Pode sentar, queridos. Aleluia. Quando nós falamos de superação, nós precisamos entender o que é essa palavra. E além dos limites. Mas eu separei duas observações. Se você for lá no dicionário, para você encontre lá: mudança de uma situação ruim para uma situação boa. Ou talvez você vai encontrar ultrapassar um limite. Essas duas definições foram as que mais me atraíram. Quem que não quer mudar de uma situação ruim para uma situação boa? E na verdade todos nós queremos, ainda que a sua situação não esteja tão ruim, você quer mudar a sua situação de vida para uma situação ainda melhor. Você quer viver uma situação de vida mais agradável. Pastor, isso é errado? Não, não é errado não. Errado é você querer estar bem. Não, eu quero passar a viver em problema. E eu falo isso porque há muitos anos atrás eu ouvi o testemunho do Matos Nascimento. E quando ele fala que morava numa laje do fundo da igreja e não tinha dinheiro para comprar um bolo para o menino dele, e eu, na minha ignorância, falei assim: eu acho que eu precisava passar um sofrimento desse. Graças a Deus ele não me mandou esse sofrimento. É natural do ser humano querer estar sempre melhor. O que é isso? É superar. Mas você não vai conseguir superar pela força do seu braço. Eu não vou conseguir isso. Nós vamos sim, em 2015, conseguir superar. Como? Pelo toque de Jesus. Muitos de nós temos tentado mudar a situação da nossa vida. Prova disso é que a maioria deixou tudo para trás. Saiu do Brasil, veio para cá, a terra dos sonhos, né? Talvez você tinha uma situação até boa, mas veio aqui para quê? Para ter uma situação melhor. Você veio em busca de algo inesperado, de algo que você não sabia como que seria, do desconhecido. Mas você primeiro
já arriscando tudo, já superou isso, deixou tudo para trás. Talvez você nasceu aqui, né, muitos jovens. Eu vejo que alguns jovens têm até dificuldade com o português, jovens mais novos, né? Quem tem dificuldade com o português aí dos jovens? Eu vejo a Monique falando, ela estava comentando com a minha esposa que ela tem até o sotaque. Eu acho bonitinho. Amém. Vocês vão superar isso também, amém? Mas a verdade é que todos nós, ainda eu e minha família, eu queria pedir, minha família, minha esposa, meus filhos, meu amigo, fica de pé aí, porque talvez a igreja não conheça vocês. Essa é minha esposa, meus filhos, o Marcelo, é um amigo nosso. Nós viemos para cá respondendo o chamado de Deus, mas nós também queremos um futuro melhor, principalmente para os nossos filhos. Ou seja, nós também queremos o quê? Superar. Todos nós. Só que você deixou tudo para trás, amém? Mas nem tudo ficou para trás. Muita coisa talvez te acompanhe há muitos anos. E isso, é claro, eu falo principalmente para os adultos. Talvez para os jovens não. Nasceram aqui ou vieram muito pequenos. Mas talvez mesmo vocês jovens tenham coisas na sua vida que está te perseguindo até hoje. Mas em nome de Jesus, você vai superar. E através do toque. Quando Jesus tocar em você essa noite, você vai sentir algo especial. E muitos não conseguem superar, simplesmente, sabe por quê? Porque você deixou de sonhar. O ser humano, quando ele deixa de sonhar, é porque ele chegou num nível de decepção. Ele chegou num nível de tristeza tão... eu não consigo mais sonhar. Jesus vai mudar essa noite. Você vai voltar a sonhar. Os seus sonhos serão restaurados aqui essa noite. Porque se você quer restaurar, se você quer superar, você precisa do toque de Jesus. E você precisa voltar a sonhar. Pastor, o meu casamento não está bem. Volte a sonhar com o seu casamento. A minha família não está bem. Volte a sonhar pela sua família. As minhas finanças não estão bem. Volte a sonhar pelas suas finanças. Qualquer área da sua vida, você precisa voltar a sonhar. Você precisa acreditar no sonho que Deus colocou no seu coração um dia. Porque esse sonho não é seu. Esse sonho nasceu no coração de Deus. Você vai voltar a sonhar os sonhos de Deus para você. Sabe o que vai acontecer esse ano? Você vai superar todo mal lançado contra a sua vida. Você vai superar toda palavra de maldição lançada contra a sua vida. Você vai superar toda ferida emocional. Você vai superar toda frieza espiritual. Porque quando o Senhor Jesus entra com o toque dele na sua vida, quando o Senhor Jesus fala, não, a partir de hoje eu vou gerar transformação. Quando ele toca na sua ferida, a cura, a restauração e a superação. Eu creio nisso que eu estou falando, porque nós, quando subimos aqui, nós buscamos a Deus uma direção, buscamos uma palavra. Por mais que você fale assim, nossa, mas essa palavra eu preparei há um ano, mas nunca, se você me ver pregando essa palavra hoje, e amanhã de manhã eu tiver que pregá-la de novo, ela não vai ser da mesma maneira. É impossível. Por quê? Porque Deus nos faz superar todos os dias. Então você vai voltar a sonhar e vai voltar a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Em 2015, você vai ultrapassar os seus limites. Você vai além do que você já alcançou em 2014. Pode ter certeza. Fala assim, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você vai, agora fala bem forte, superar. Talvez você esteja até já se perguntando, né? Como que eu vou fazer isso, pastor? Se eu tenho tentado tudo isso durante muitos anos em vão. Preste atenção. Enthroned in the Father's love, destined to die, poured out for all mankind. God's only Son,
perfect and spotless one. He never sinned, but suffered as if he did. And all authority, every victory is yours. All authority and every victory is yours. Sing Savior. Savior, worthy of honor and glory, worthy of all our praise. You overcame, Jesus, awesome in power forever. Awesome and great is your name. You overcame. We will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcome. We will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone Jesus. Aleluia. Todas essas pessoas, elas tinham sonhos perdidos. Elas tinham feridas na alma. Então eu quero te convidar, esqueça tudo que você já ouviu de palavra negativa. Esqueça talvez a sua posição, talvez o carro bom que você tem, a casa boa onde você mora. Esqueça tudo. Porque eu quero te convidar a conhecer o lugar onde você precisa estar para superar tudo isso. Amém? O Evangelho de João, capítulo 18, narra a história da prisão de Jesus. E lá no versículo 10, então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Lá em Lucas,
E vendo os que estavam, ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Interessante que os evangelhos narram essa mesma passagem, mas João cita o nome do servo do sumo sacerdote, Malco, e Lucas cita a cura. Por isso eu separei esses dois versículos. E a gente fala assim: porque Pedro chega e arranca a orelha do soldado. Não, ele não era soldado. Ele era servo do sumo sacerdote. Ele não era soldado romano. E Lucas, como médico, ele foca em tudo isso, mas ele dá uma ênfase em quê? Na cura. Quando Jesus pega na orelha daquele homem e cura aquele homem. E isso é interessante, porque se você for analisar agora comigo a história, ele era servo do sumo sacerdote, ele era um obreiro do templo. Ainda que estivesse ali prendendo Jesus, ele funcionava ali como se fosse um obreiro do sumo sacerdote. Os que têm mais idade, não é o meu caso, vão lembrar que antigamente no Brasil, o sonho de todo pai, era ter um filho que fosse funcionário do Banco do Brasil. Você pegou essa época, pastor Ribamar? O pai do pastor Ribamar. Então, por quê? Significava que o filho era inteligente, que o filho ia crescer na vida. Antigamente os pais sonhavam com isso. Hoje é tanta coisa que a gente nem sabe o que é que sonha mais para os filhos, mas a gente sonha para um futuro melhor. Naquela época, um filho que era oficial no templo, que trabalhava para o sumo sacerdote, era orgulho da família. Os judeus se orgulhavam disso. Por quê? Porque eles sabiam ali: o meu filho será um homem influente na sociedade. O meu filho é um homem respeitado. Então ter um filho que fosse sacerdote era motivo de muito orgulho. E aquele homem, ele seria um sacerdote ao passar dos tempos, porque ele estava sendo preparado para isso. Um sacerdote é quem oferecia sacrifício no altar, é quem oferecia as petições do povo a Deus. E esse com certeza era o sonho de Malco. Agora, o que precisava para ser um sumo sacerdote? Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo capítulo 29, versículo 20. Êxodo 29, versículo 20. Você vai ver algo muito interessante nesse versículo. Quantos acharam? Digam amém. Lá no versículo 1 fala que vai pegar um cordeiro, e ele vai falando tudo sobre a unção sacerdotal. No versículo 20 ele chega num ponto importantíssimo: e você o sacrificará, o cordeiro, pegue do sangue e coloque na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Preste atenção, querido. Ele tinha que passar o sangue na ponta da orelha direita de Arão e dos filhos dele. Para ser sacerdote, você tinha que vir da linhagem de Arão. E esse ritual era feito toda vez que se ungia um homem a sacerdote. A partir desse momento, precisava ter uma orelha direita para ser ungido sacerdote. Responde para mim: a partir desse momento, Malco poderia ter sido ungido sacerdote, sim ou não? Não. Por quê? Porque Pedro cortou a orelha dele. Quem que te cortou a orelha, meu querido? Como foi cortada a sua orelha? O que é isso, pastor? Minha orelha está intacta aqui. Quem, quando e onde cortaram os seus sonhos? Porque esse homem teve o sonho cortado. E aí, quando eu falo para você que o melhor lugar, você vai descobrir hoje, é o lugar onde Malco se encontrou agora. Eu ia pedir um jovem para a gente arrancar a orelha aqui, mas deixa para depois, né? Deixa para depois. Mas quando aquele homem tem a orelha cortada, porque Pedro não foi para cortar a orelha, foi para matar aquele homem. Mas ele errou e arrancou a orelha. Aquele homem sanguentado, com muita dor, óbvio,
o que ele faz? Ele se prostra de dor no chão, e talvez procurando a orelha, procurando o sonho perdido. E quantos de nós tem procurado o sonho perdido? Sabe o que Jesus faz? Primeiro repreende, e fala para Pedro parar, e ainda avisa: Pedro, aquele que pela espada ferir, pela espada morrerá. E pega na orelha de Malco e restaura a orelha. Lucas fala que ele cura aquela ferida. Por isso que eu falo que hoje você vai receber o toque de Jesus. Mas para isso você precisa identificar onde o seu sonho foi cortado. Onde cortaram os seus projetos, os seus sonhos, o seu ministério. Porque todos nós temos sonhos que foram cortados, mas esse ano nós vamos superar isso. E vamos voltar a sonhar e realizar esses sonhos. Quando aquele homem se prostra diante de Jesus, ele não está ali chorando de dor. Eu quero imaginar que ele está ali pensando naquela questão de milésimos de segundo: eu agora não posso mais ser sacerdote, minha família não vai me ver ungido sacerdote. Aquele homem, ele era um homem que tinha um sonho correto, mas naquele momento ele estava na causa errada e no lugar errado. Ele tinha o sonho correto porque ele queria ser sacerdote, ele queria servir a Deus, mas ele estava na causa errada porque ele queria prender aquele que era verdadeiramente o sacerdote. Ele estava na causa errada porque ele estava perseguindo ali aquele que era a verdade, o caminho e a vida. E ele estava no lugar errado, porque se ele não estivesse desse lado, mas estivesse do outro lado, ele não teria passado por isso. Mas mesmo estando com a causa errada e no lugar errado, Jesus toca nele, e ali ele não fala nada. A Bíblia não nos diz nada mais a respeito de Malco, e não diz mais nada a respeito entre Jesus e ele, a não ser que ele toca na ferida e cura. Mas eu não consigo entender a vida desse homem depois desse momento da mesma maneira. Sabe por quê? Porque quando Jesus toca na vida de uma pessoa, é impossível que ela continue da mesma maneira. Agora você imagina aquele homem que queria ser sacerdote, trabalhava, vamos chamar como obreiro no templo, acabou de ser curado por aquele que ele ia prender. Será que ele vai conseguir no outro dia acordar da mesma maneira que ele acordou hoje? Jamais. Assim, queridos, será você amanhã. Você amanhã não vai acordar da mesma maneira que você acordou hoje. Sabe por quê? Porque quando você sair daqui, você vai sair daqui com seus sonhos restaurados, você vai sair daqui com as suas emoções restauradas, você vai sair daqui com as suas feridas curadas, você vai sair daqui com tudo diferente na sua vida, em nome de Jesus. Então amanhã, quando você acordar, você vai se lembrar sim do dia de hoje, mas você vai se lembrar com louvor. Toda vez que nós ministrávamos em Goiânia, no encontro ou num aconselhamento, e eu louvo a Deus porque tudo que a gente passa na vida tem que se transformar em bênção depois. E eu lutei judô, então meus dedos têm umas pontas assim que é tudo comida. Queridos, eu lembro de corte aqui que doeu demais. Não dói mais, mas eu sei como que foi. Pastor, o que tem isso a ver? Amanhã você vai lembrar sim daquelas feridas que você tinha na sua alma. Você vai lembrar sim de pessoas que cortaram a sua orelha. Você vai sim se lembrar de situações ou talvez de pessoas que mataram seus sonhos, que te impediram de superar lá atrás. Mas não vai mais te incomodar, sabe por quê? Porque Jesus tocou na sua vida. Eu imagino que Malco podia ter uma orelha até bonitinha, assim como a minha. Mas quando Jesus tocou na orelha dele e curou, irmão, minha irmã, que orelha maravilhosa era aquela. Eu quero imaginar que Malco até começou a ouvir melhor. Porque quando Jesus toca, é impossível ficar da mesma maneira. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: quando Jesus toca, é impossível ficar da mesma maneira. O que você tem buscado para a sua vida e não tem alcançado, meu irmão? Sabe o que vai acontecer? Você vai alcançar aquilo que você não tem conseguido superar. Como eu já falei tantas coisas aqui, e nós vimos situações aqui nesse vídeo
de pensamentos impuros, de glutonaria, qualquer erro de tradução, foi meu filho que traduziu. Então, depois vocês falam com ele, ensina ele, porque depois ele vai me ensinar. De glutonaria, pensamentos impuros, de ansioso, não levanta a mão não, por favor. Mas talvez você tenha se identificado com alguma daquelas pessoas ou daquelas situações que você tem tentado há anos e não consegue parar com isso. De repente, nos jovens, né, a glutonaria e o pensamento impuro é o que mais manda. Amarrado. Nos homens, nas mulheres, nos casados. Eu quero dizer para você que chega. Nós estamos começando um ano. Nós sempre falamos ano novo, vida nova. Ano novo, vida nova, unção nova, presença de Deus nova. Tudo novo pelo poder do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. É tempo de voltar a sonhar. Se seus sonhos morreram, o mesmo que curou a vida de Malco está aqui hoje. O mesmo Jesus que tocou naquele homem, ele está aqui hoje para fazer os seus olhos brilharem novamente. Talvez quando nós começarmos a orar, porque eu quero que você venha à frente, eu quero orar por você depois. Eu quero imaginar diante do Senhor que talvez alguns de vocês vão se lembrar de situações que ficaram para trás, perdidas. Mas talvez você vai chorar não de tristeza, mas de alegria, porque o Senhor vai estar te tocando. E assim como Jeremias falou, você vai falar no seu coração: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que me dá esperança hoje, queridos? É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que me dá esperança. E você vai ser cheio dessa esperança, você vai ser cheio da presença de Jesus, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso eu falei, rompa com a religiosidade. Rompa. Enquanto eu estiver pregando aqui, se você quiser levantar, pular, gritar glória a Deus, aleluia, você está na casa do Pai. E na casa do Pai, a liberdade, com decência e ordem. Ninguém pega a cadeira e joga para cima, ninguém pula em cima da cadeira, não. Amém? Né, pastor? Então hoje, volte a sonhar. No lugar da vergonha que você tem carregado até hoje, aquele pacote imenso de vergonha, solta ele. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te dar a dupla honra. Não é tempo mais de carregar vergonha. Você vai superar a vergonha do seu passado. Você vai carregar agora o pacote da dupla honra que Jesus vai colocar na sua mão. Eu falo isso porque eu posso te afirmar, eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. É claro, eu estou aqui há 7 meses, vai fazer 8 meses que eu estou aqui, talvez você está aqui há 30 anos. Né? No dia do Réveillon, conversei com um irmão aqui, um casal, está aqui há mais de 20 anos. Glória a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É uma coisa que isso é diário, não é assim também. Mas uma coisa que eu tenho conseguido superar, eu falo isso para glorificar o nome do Senhor, pastor Ribamar. Porque eu tenho tentado, é claro que eu tenho errado, mas eu acho que eu tenho conseguido, devagarzinho, a ser um marido melhor, a ser um pai melhor. E eu saía no Brasil e às vezes eu nem sentia falta dos meus filhos. E essa semana, eu e a Juliana saímos, terminamos de limpar a casa, paramos para comer. E eu senti falta dos meus filhos, de querer estar com eles ali, deles poderem desfrutar isso. Sabe o que é isso, irmãos? Para mim, eu estou superando algo que eu não tinha antes. Por que eu estou falando isso? Porque para servir de exemplo para você, principalmente para você pai. Você que é pai de adolescente, pai de jovem, supere isso. Meu filho mais velho, Luiz Fernando, outro dia eu falei para Juliana, parece que ele está mais carinhoso. Ele chega, abraça, né? Agora mesmo estava ali cheirando meu cangote ali. Sabe o que é isso, queridos? Superação. Jovem, adolescente, supere isso. Meu pai não me abraça, meu pai não me beija. Então chega, beija ele, aperta, abraça. Seja você então o canal de superação para a vida dos seus pais. Dupla honra. Pastor, eu vivo triste. Deus vai te dar alegria, queridos. Veste de louvor. Pastor, eu tenho pecado que você não imagina o tanto. É como o pastor falou, que se eu contar meu pecado, se Deus colocasse os pecados meus agora no telão, desviava a igreja inteira, até o pastor. Sabe o que Deus vai fazer com você? Vai colocar santidade dentro do seu coração. Interessante que
eu vi isso acontecendo. Nós atendemos uma jovem lá no Brasil e eu falei para ela que Deus ia colocar ânsia de vômito quando ela fosse pecar. Depois ela veio falar que realmente isso tinha acontecido. E ela usava os cós da calça muito curto, né? Da saia muito curto, porque não era saia, ela usava só o cós. E Deus gerou incômodo nela. E ela falou assim para mim: mas pastora Juliana, eu olhei no guarda-roupa, eu não tinha uma calça. Isso tem muitos anos. Eu não tinha uma calça, só tinha saia. E era tudo desse tamanho. E de repente chega minha cunhada em casa: olha, eu ganhei essa calça, mas não serve, vê se serve em você. A pastora, era o meu número. Vida de santidade. Viu, jovens? Vida de santidade. Tem um pastor em Goiânia que eu gosto demais. Pastor André Torres, é um homem de Deus. E ele falou para o discípulo dele: o dia que você estiver lá na sua namorada, no bem bom, Deus vai te dar a visão, eu vou aparecer nu na sua frente. 1h da manhã. Pastor, aconteceu. Pastor, ele falou: misericórdia, o que aconteceu, meu filho? Pastor, a hora que eu olho, estava o senhor nu na minha frente. Deus vai usar as coisas mais loucas que você imaginar, mas Ele vai gerar vida de Deus na sua vida. Pastor, eu vou na igreja, mas eu fumo de vez em quando, eu bebo de vez em quando. Eu profetizo na sua vida ânsia de vômito. Você vai ter ânsia de vômito quando você pegar naquele cigarro, quando você pegar naquela bebida. Pastor, é só um vinho, vai te dar ânsia de vômito, irmão, em nome de Jesus. Pastor, de vez em quando eu acesso uns sites ali, sabe? Vai te dar cãibra nos dedos, irmão, em nome de Jesus. Mas Deus vai gerar vitória na sua vida. Você vai superar isso. A gente ri, é bom, o pastor diverte com essas coisas, mas deixa eu te falar, Deus vai gerar mudança de vida a partir de hoje. Pastor, como que eu faço isso? Permita ser tocado por Jesus, querido. Aquele homem podia muito bem bater na mão de Jesus, mas não, ele não fez nada. Ele permitiu ser tocado por Jesus. Então permita ser tocado por Jesus. Pastor, o que vão pensar de mim? Irmão, vão pensar que você está cheio da unção de Deus, que você está querendo transformação de vida. Vão pensar que você quer vida nova com Deus. Quando Daniel e a Monique subiram aqui no dia 31 e falaram que estavam batizando de novo, talvez você pode até achar isso, mas batizar de novo. Irmão, batizar de novo. Por quê? Porque estavam assumindo publicamente um compromisso de que agora querem ter uma vida séria com Jesus. Não faz isso não, a não ser que o Espírito Santo gere isso no seu coração. Mas já imaginou, pastor, final do ano, casal aí, pastor, eu quero batizar de novo, ou daqui 2 meses, 3 meses, sei lá, pastor, tem que fazer um batismo. Por quê? Porque tem 10 casal aqui que quer batizar de novo, porque quer deixar, mesmo casado, talvez uma vida que você sabe que não é muito correta, mas quer viver vida de Deus. Não estou falando de você batizar de novo não. Se o Espírito Santo gerar no seu coração, você fala com o pastor. Mas é novidade de vida, é permitir ser tocado por Jesus. O amor de Jesus é tão grande que aonde Ele toca, acontece milagre. Aonde Ele passa, acontece milagre. Se aqui tivesse um velório e Jesus passasse aqui, virava festa. Está na Bíblia, irmãos. Você acha que quando Jesus chama Lázaro, gente, vai lá e tira Lázaro para mim, traz? Não, Ele chama pelo nome. E Lázaro, o que é que Lázaro fez? Ele superou a morte, ele superou os degraus da cova ali, e ele não foi subir, ele estava enfaixado. Tanto é que Jesus fala: tirai as ataduras. Ele superou a morte, superou a barreira que impedia de chegar a Jesus. Mas ele chegou, por quê? Porque Jesus chamou ele pelo nome. E Jesus está te chamando pelo nome hoje, meu querido. Ele está te chamando pelo nome. É claro que não aconteceu nada, mas visivelmente falando, Felipe, né? Foi com ele que eu sonhei. Falei para minha esposa ontem: eu tive um sonho com um baterista lá da igreja, mas não sei nem quem que é. E eu já falei isso para ele hoje. Mas no sonho, eu falei: meu irmão,
Fica aí que Deus vai te tocar de uma maneira como você nunca foi tocado ontem. E ele ficou. Tô falando que você não precisa falar não, fica tranquilo. Mas sabe o que é isso? É porque o Senhor vai gerando esse ambiente de adoração, esse ambiente de unção. Então eu não sei o que você tem hoje, mas eu sei que Deus está aqui. Pastor, eu não estou vendo Deus. Você não precisa ver, você não precisa sentir, mas Ele está, porque a Bíblia garante que Ele está aqui. Onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu ali estarei. Então, se eu estou aqui no nome dEle, você está aqui no nome dEle, Ele está aqui. Deus não te deu essa vida só para você ficar vendo as coisas extraordinárias, não. Deus te deu essa vida para você viver o extraordinário de Deus. Por isso Ele vai te tocar hoje. Agora, se você quer mesmo superar em 2015, abra o seu coração. Eu achei tão bom que nós cantamos: abro as portas do meu coração. Então abre as portas do seu coração, porque é essa unção que está no toque de Jesus que vai fazer com que você possa realmente viver esse ano da superação. E eu fiquei muito feliz. Eu falei: Deus, isso é maravilhoso demais. O primeiro domingo à noite eu pregando. Glória a Deus. Porque aí eu posso falar para você que não é pelo seu braço, mas é pela unção. É pela unção. É por caminhar com Jesus. Você vai viver o melhor de Deus nesse ano. Será o melhor ano da sua vida, porque você vai superar. Se você tem feridas na sua alma, tentar matar o seu sonho, meu irmão, você vai olhar para trás e falar: tchau passado, eu vou caminhar em direção ao futuro que o Senhor escreveu para mim. É como a figura, você recebeu aí um livro branquinho. Você tem que escrever uma história nova. E essa história você vai escrever porque Jesus vai tocar na sua vida. Eu creio nisso que eu estou falando. Pelo toque, pela unção de Jesus, o cego vai voltar a ver, o paralítico vai voltar a andar, o surdo vai ouvir. Mas como assim, pastor? O cego, espiritualmente, você que tem sido cego espiritualmente, os seus olhos vão se abrir e você vai ter a visão de Deus para você. Você que não tem conseguido ouvir a voz de Deus, com o toque de Jesus você vai ouvir a voz de Deus. E você que está aí paralítico espiritualmente, o que é isso, pastor? Só vive sentado na cadeira, não levanta para nada, vê as coisas acontecendo. De repente o obreiro está com 2 bandejas passando perto de você, você não faz nada. Vai cair, quer ver? Agora cai. Mas não, em vez de levantar: irmão, deixa eu te ajudar. Paralítico espiritualmente, não exerce ministério. Não, mas eu não nasci para isso. Quem te falou que você não nasceu para isso? Você talvez pode não ter o dom da palavra, de pregar. Você talvez é um pouco tímido e não vai conseguir ficar aqui. Mas você pode sim servir ali na portaria, organizando as cadeiras, fazendo o mínimo possível, trazendo água. E deixa eu te falar uma coisa: sabia que o melhor serviço da igreja é colocar um copo d'água aqui? Sabia disso? Porque a palavra de Deus diz que aquele que oferece um copo de água fria para o profeta vai ser abençoado. Então você que nunca fez nada, faz fila ali depois. Domingo que vem é eu que vou levar água lá para o pastor. Vai ter que fazer escala a partir do próximo culto. Para quem que vai pôr água aqui? Paralítico espiritualmente, sabe o que vai acontecer? Jesus vai tocar em você e você vai começar a andar espiritualmente. Você vai chegar ao final do ano correndo, nem andando, não, correndo espiritualmente. E a estéreo vai gerar filhos. A estéreo fisicamente vai gerar filhos. Eu creio que esse ano será um ano de muitos filhos para a igreja, mas principalmente de filhos espirituais. Nós vamos superar a esterilidade. Nós vamos crescer. Pastor, mas o ano do crescimento, a multiplicação foi o ano passado. Mas quando eu supero a multiplicação, vai haver um crescimento abundante. Amém? Por isso que eu coloquei isso aqui. A estéreo vai gerar filhos para Deus. Você vai gerar filhos para Deus. Como? Irmão, você vai incomodar, você vai ligar, você vai mandar mensagem, é todo dia. Hoje tem culto, amanhã tem culto. Aquele irmão, aquela irmã fala assim: eu vou na igreja desse infeliz para ele largar de pegar no meu pé.
Amém. A hora que ele entrar naquela porta aqui, ou se for lá em Brisbane ou em São Paulo, sabe o que vai acontecer com ele? O Espírito Santo vai pegar, não é no pé não, é no coração dele, em nome de Jesus. Você vai superar isso aí. Então não importa qual que é a sua deficiência hoje, quando Jesus tocar em você, você vai falar assim: eu vou superar. Pastor, eu nunca tive uma experiência pessoal com o Espírito Santo na minha vida. Então você vai ter hoje, em nome de Jesus. O que eu preciso fazer? Abra o seu coração. E à medida que eu estou falando, eu tenho certeza que você está identificando uma área, uma situação da sua vida que você precisa de mudança. Eu tenho certeza disso. Quando nós ouvimos, é assim. O Espírito Santo vai trabalhando o nosso coração. E eu quero então, quando eu chamar você, eu estou quase terminando a minha palavra e eu quero orar por você. Mas você venha com o coração aberto para receber o toque de Jesus, o toque do Espírito Santo, para receber uma unção nova, para sair daqui transbordando de alegria e de unção do Espírito Santo. Pastor, eu ouvi dizer que quando o Espírito Santo vem, cai no chão, chora. É isso mesmo? Não sei, irmão, eu não sou o Espírito Santo, é Ele que vai determinar o que vai acontecer na sua vida, não sou eu não. Talvez você vai sentir o toque do Espírito Santo, vai dar vontade de chorar. Um chora de vergonha, porque é tanto pecado que está confessando ali. Outro chora de alegria. Ih, aquele ali está chorando, deve ter pecado demais. Deus não te chamou para ser julgador. Deus não te chamou para substituir Ele. Não, Deus te chamou para ser servo. Deus te chamou para estar prostrado aos pés dEle. Está chorando? Glória a Deus. Está chorando por algum motivo. O Espírito Santo está tratando ali. Está falando, deixa falar. Alguns começam a rir. Eu já vi uma pessoa cheia do Espírito Santo, riu, e riu, e riu, e depois teve que trocar de roupa. É sério. E não era, e a gente sabia que era o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque era aquela pessoa que se olhava na cara dele, parecia que tinha sido batizado, era no vinagre. Não era nas águas não. Eu nunca tinha visto esse irmão sorrir. Ele é um policial militar aposentado, pastor. E eu, mas minha esposa coordenávamos o ministério de intercessão da igreja. E fizemos uma vigília. E aí o Espírito Santo pegou todo mundo e de repente esse irmão começou a rir. Falou, mas isso é só pela unção. Aí ele pegou na outra irmã, a irmã começou a rir. A hora que foi, estava toda cheia de xixi na roupa. Isso não vai acontecer com você não, eu creio em nome de Jesus. Mas se acontecer também, é o Espírito Santo que manda nisso aqui. É o Espírito Santo que manda na sua vida. Talvez nós vamos orar por você, não vai acontecer nada. Você não vai chorar, não vai rir, não vai cair, não vai, se for da vontade dele, você falar em línguas, não vai profetizar, não vai receber dom de... Talvez não vai ter manifestação nenhuma. Mas lá no seu coração, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar trabalhando. Eu não vou te chamar aqui para que haja uma manifestação pública do Espírito Santo. É Ele quem define como Ele vai agir. Nós vamos querer orar por você, para que você seja tocado por Jesus. O meu objetivo aqui é esse. E que você seja restaurado. O que vai acontecer a partir de hoje na sua vida, é Ele que vai determinar, através da sua fidelidade, através da sua busca intensa pelo Senhor. Mas uma coisa eu posso te garantir, é noite de ser cheio da presença de Deus. Não é noite de você sair daqui do mesmo jeito que entrou. Não é noite de você sair daqui com os mesmos problemas. Sabe por quê? Porque essa noite é uma noite de superação na sua vida. Amém? À medida que eu estive falando, quantos lembraram de alguma situação lá do seu passado, ou talvez não aquele passado muito distante, que você fala, pastor, eu tenho sonhos que foram cortados, eu tenho sonhos que morreram ao longo dos anos. Faz assim com a sua mão. Vamos ficar, você que levantou a mão, fica de pé. Eu quero falar primeiro para você que está em pé. O toque de Jesus, não que você é melhor ou pior do que qualquer outro, mas o toque de Jesus é primeiro para você hoje, que rompeu, que superou com a expectativa e teve a ousadia, coragem de falar,
Eu tenho sonhos que morreram. Eu tenho sonhos que foram cortados. Eu quero profetizar na sua vida que Jesus vai tocar na sua vida hoje. Em nome de Jesus eu creio naquilo que eu estou falando. Amém? Vamos todos ficar de pé. Agora, Malco, é claro que de uma maneira errada, o que ele fez? Ele atraiu o toque de Jesus quando ele se prostra diante de Jesus, com a orelha cortada. Hoje nós não precisamos cortar a nossa orelha. Nós vamos atrair Jesus através da nossa adoração. Eu queria 2 irmãos fortes para tirar essa mesa aqui da frente, colocar ali no cantinho, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor. E se você sente que você precisa verdadeiramente de ser tocado pelo Senhor, que você precisa receber o toque de Jesus, que você quer receber uma unção nova da parte do Espírito Santo de Deus para a sua vida essa noite, para você voltar a sonhar, para você voltar a pensar naquilo que Deus gerou no seu coração, e que você fala: Senhor, eu preciso ser tocado para que eu possa superar. Eu quero que você, com ousadia, saia adorando. Não pare de adorar. Não se ajoelhe aqui não, para a gente ter lugar. Adore o Senhor. E eu quero orar por você. Então saia do seu lugar enquanto nós adoramos. Aleluia. Essa timidez.
Põe a mão na sua cabeça. Meu irmão, você vai falar bem forte. Se a pessoa que está do seu lado tiver problema de audição, ela vai voltar a ouvir agora. Porque você vai falar o mais alto que você puder. Se o diabo tem te atormentar, depois de ouvir isso, você vai parar de te atormentar em nome de Jesus. Fala comigo assim: Jesus! Mais forte. Jesus! Nesta noite, eu recebo o toque do Senhor, a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu declaro, eu profetizo, eu estou cheio da presença do Espírito Santo e nada vai me impedir de superar todas as minhas expectativas. Eu serei mais que vencedor. Agora fala assim: pensamentos contrários, sentimentos contrários, espíritos contrários, eu te ordeno em nome de Jesus: sai! Deixa liberto, deixa cheio da unção. Aleluia! 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 Pode voltar aqui. A unção abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Muito obrigado pelo seu ouvido, pelo seu coração. Que Deus possa realmente gerar transformação de vida. Esse ano nós vamos superar. Amém? Glória a Deus.